Olá pessoal, sou Raoni Rocha, professor da Unifei, pesquisador na área de ergonomia, saúde do trabalhador e segurança no trabalho. E estou aqui hoje compondo essa mesa com meus colegas queridos Fabi Raulino, Eduardo Ferro e Daniel Bratis para falar sobre novas tecnologias de ensino em ergonomia. Eu gostaria de começar contextualizando o assunto e não tem como a gente contextualizar qualquer tema que trate sobre educação sem mobilizar o conhecimento produzido por Paulo Freire, especialmente quando ele traz a educação tradicional como um sistema bancário, onde existe um professor que normalmente é o detentor de todo o conhecimento no alto lá do seu pedestal e que deposita esse conhecimento a alunos que recebem isso passivamente, sentados aí nas suas cadeiras, com olhos e ouvidos atentos a esse professor. Esse sistema bancário é o mesmo desde o formato das primeiras escolas, da antiguidade, passando por vários séculos até os dias de hoje. É um sistema que muitas vezes está mais preocupado em delimitar e decorar o que vai cair na prova do que, de fato, em ensinar e aprender. E esse sistema apresenta diversas limitações, porque no processo de aprendizagem só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com que pode, por isso mesmo, reinventá-lo. Então, nessa frase aparece um elemento fundamental da aprendizagem, que é o aspecto individual, que é esse processo de transformar o aprendido em apreendido e assim poder reinventá-lo. No ensino da ergonomia, essas questões também já foram refletidas. O professor Francisco Lima, por exemplo, diz que toda formação implica uma mudança de perspectiva, gerando uma forma diferente de ver e de perceber o mundo de acordo com os olhos do próprio trabalhador. E num artigo recente, o Marçal Jackson, Rodolfo Vilela, a Frida Fischer e a Ângela Simonelli, que são grandes ergonomistas e pesquisadores na área, mostram que essa mudança de perspectiva necessita justamente de uma ampla reflexão e do desenvolvimento de recursos pedagógicos, e que é necessária a busca de mais ferramentas e objetos para o desenvolvimento do aprendizado. Então, esses são pontos fundamentais de contextualização da temática: o fato de colocar o estudante no centro da aprendizagem, o fato de que essa transformação é uma mudança de perspectiva, porque até então sempre funcionou de outra maneira, com o professor sendo o centro do ensino e da aprendizagem e não o aluno, e que essa reflexão ela necessita de recursos e ferramentas próprias para isso. Para finalizar o contexto, a gente pode pensar nas diretrizes curriculares de vários cursos universitários que atualmente têm trazido a necessidade do desenvolvimento de metodologias ativas de ensino, reconhecendo aí os limites clássicos, desse processo. Então, aqui só como exemplo eu trouxe as diretrizes das engenharias que mostram a necessidade de adotar metodologia ativa de ensino, mais moderna, mais adequada, que se baseia na utilização de tecnologias de informação e etc. E, ao mesmo tempo, a necessidade de desenvolver e fomentar projetos de extensão e práticas profissionais nesse processo de ensino-aprendizagem. Gostaria de mostrar rapidamente algumas experiências que a gente tem lá na Unifei, que é a universidade que eu trabalho. A gente tem sido formado nos últimos 5 anos com metodologias ativas de ensino por 2 grandes universidades do mundo nesse aspecto, que é a Universidade do Minho e a Universidade de Delaware. Eu participei de diversas dessas formações e gostaria de mostrar alguns resultados que eu obtive nas minhas disciplinas relacionados aí a essas novas tecnologias de ensino. Uma das abordagens centrais das metodologias ativas de ensino é a chamada classe de aula invertida, que basicamente é uma ferramenta, uma abordagem pedagógica que tenta construir uma dinâmica dentro e fora de sala de aula, de forma que o aluno se prepare para a aula de maneira bastante objetiva, em seguida acontecer na aula em si, numa dinâmica de compartilhamento com os colegas e com o professor, e depois uma atividade de checagem do aprendizado em casa. Dentro dessa abordagem, existem algumas ferramentas, por exemplo, o PBL, Project Based Learning, bastante famoso aí, a aprendizagem baseada em projeto, que é uma ferramenta prática para se utilizar dentro dessa abordagem, que parte de uma pergunta motivadora, se apresenta um desafio, passa por uma pesquisa de conteúdo, e em seguida entra numa etapa prática de solução, em seguida passa por uma reflexão do processo, é respondida a pergunta inicial e no final existe uma avaliação
do aprendizado. Então, são ferramentas que a gente tem utilizado dentro de sala de aula. Eu gostaria de mostrar alguns resultados desse processo de desenvolvimento dessas metodologias ativas. E a gente pode pensar em pelo menos 4 grupos de resultados. O primeiro é a cultura maker, em seguida a gamificação, vários projetos de arte e educação e a criação de conteúdo digital. Vou falar um pouquinho de cada um deles. A gente criou um espaço maker dentro do laboratório de ergonomia, onde são produzidos, fabricados manualmente diversos instrumentos e artefatos. Aqui é só um exemplo disso, que são as maquetes utilizadas pelos alunos dentro dos trabalhos práticos. E existem outros produtos fabricados dentro desse espaço, como outras ferramentas e protótipos no geral. São produzidos também alguns jogos, como o Perfil da Ergonomia, que é um exemplo dele, aqui o tabuleiro do jogo. Isso é baseado num jogo que já existe da Grow, que chama Perfil, e basicamente é um tabuleiro onde os jogadores têm que chegar aqui no fim através da leitura de cartas, que são divididas em 4 classificações. Aqui tem cartas só de data, de pessoa, de conceito, ou de lugar, livro, tudo isso aqui relacionado à ergonomia. E cada carta tem 12 dicas, então uma pessoa tira a carta e os demais têm que adivinhar de acordo com as dicas que estão ali. Então, se é uma pessoa, por exemplo, um pesquisador famoso na ergonomia, o François Danielou, e aí tem 12 dicas lá a respeito dele e esses jogadores têm que adivinhar. Se é um conceito, pode ser tarefa, atividade, variabilidade. Se é data, uma data específica da disciplina, ergonomia, e lugar ou livro também. Aqui tem alguns exemplos de cartas só para ilustrar um pouco esse jogo, e a gente tem também uma videoaula onde a gente explica detalhadamente lá no canal Ergonomia da Atividade como que se joga esse jogo. Então aqui é um exemplo de um jogo que foi criado a partir também dessas metodologias ativas. Em seguida, tem toda uma produção de materiais relacionando arte e trabalho. Eu vou pegar aqui um exemplo só, que é o Work and Roll, que a gente trabalha com 2 alunos que são músicos, fazendo uma relação entre a história do trabalho no Brasil e as músicas que são produzidas ao longo desse período histórico em que a gente está tratando. A gente fez várias apresentações e ganhou uma versão também virtual, esse projeto, que está disponível também na internet. São 4 blocos, cada bloco falando de um período histórico, que vocês podem acessar depois para conhecer também esse projeto. E, finalmente, ele se tornou um artigo aqui no próprio Congresso da Berno, chamado Metodologia Ativa de Ensino e Ergonomia e Aprendizagem, adquirida no projeto Work and Roll, Cantando o Trabalho, onde a gente sistematiza um pouco como que foi a aprendizagem desses 2 alunos envolvidos no projeto, na perspectiva deles, né, de acordo com a percepção deles, o quanto que esse projeto gerou de aprendizagem. Aqui só alguns exemplos, né, no projeto uma série de conceitos que são estudados de forma muito estruturada e teorizada em sala de aula, são complementados, exemplificados por meio das músicas. E o Work and Roll proporcionou uma outra perspectiva, a maneira convencional de aprender no curso de engenharia. Todo o processo, desde a elaboração, foi responsabilidade de todos os participantes. Precisei avaliar o que eu já sabia e o que eu havia de aprender para alcançar os resultados. Foi uma evidente oportunidade de desenvolver habilidades como argumentação, criatividade, flexibilidade, ideias divergentes. Então, eles mostraram, na verdade, que embora esse projeto não valesse nota e não tinha nenhuma avaliação objetiva, os alunos se envolveram profundamente e aprenderam bastante com esse projeto. E, por fim, a criação de conteúdo digital. A gente tem um canal no YouTube onde a gente se disponibiliza e compartilha todos os materiais que são produzidos dentro de sala de aula, né? Então, aqui é um exemplo, é um documentário chamado Lado de Lá da Linha, uma história sobre gestão do conhecimento tácito, onde a gente trabalha conteúdos técnicos, mas de maneira bastante leve e lúdica, né? A partir dessas discussões e desses métodos que são aplicados dentro da sala de aula. A gente tem 2 animações também que foram produzidas por alunos que desenham, então nesse sentido de aproveitar, colocar o aluno no centro da aprendizagem e aproveitar as competências que eles já desenvolvem, né? Foi criado aí um personagem, o Jobson, filho do trabalho, onde a gente caricatura algumas situações de trabalho reais, né? Na tentativa de fazê-las se tornarem também ferramentas de ensino pedagógicas. Então, convido vocês a assistirem depois a animação Jobson, Filho do Trabalho, vocês podem procurar aí no YouTube. E, além disso, a gente tem aí entrevistas, videoaulas, palestras, exemplos reais, muita apresentação dos alunos, né, em relação a esses materiais que são produzidos numa playlist lá dentro do canal Ergonomia da Atividade,
que vocês podem ver lá depois. E eu gostaria de concluir com algumas reflexões relacionadas às novas tecnologias de ensino e ergonomia, primeiramente no sentido de que o desenvolvimento dessas novas tecnologias passa necessariamente por uma reestruturação do aprendizado. A gente tem que desestruturar o que é feito até então e que a gente já encontrou vários limites para poder pensar em novas possibilidades. Essa reestruturação passa necessariamente por tornar o aluno um elemento central nesse processo e aproveitar as competências, o que ele já traz no histórico e na bagagem dele. Isso necessita também da predisposição dos professores para compreender as demandas dos alunos e para construir novas ferramentas pedagógicas. Tem professor que não quer participar desse processo, quer continuar no sistema clássico de ensino-aprendizagem, e tem outros que querem romper com isso para poder gerar novas formas de aprender. E isso necessita também de uma humildade dos professores, muitas vezes já com robustos percursos acadêmicos, mas sem formação sobre o ensinar. E, curiosamente, esse é um dos pressupostos epistêmicos da própria ergonomia, que, desde a sua origem, coloca a necessidade de articular os saberes, o saber operacional com o saber de gestão. E a gente falando aqui do ensino da ergonomia, a gente está falando também da articulação de saber do professor com o saber do aluno. Então, é curioso nesse sentido, porque, especialmente na ergonomia, essa necessidade ela é ainda mais evidente. Eu gostaria de finalizar com uma frase aqui do Paulo Freire, que é bastante poética, mas bastante profunda. Ele fala o seguinte, que educar e educar-se na prática da liberdade é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem. Por isso sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais, em diálogo com aqueles que quase sempre pensam que nada sabem, para que estes, transformando o seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. Obrigado, tá aí meu e-mail, fico à disposição para contatos futuros com vocês e para um bate-papo aí que nós vamos ter agora.